Muito obrigado. Meus caros, muito obrigado. E obrigado por esta sala cheia, mesmo nestes dias de campanha eleitoral a meio da semana. Este entusiasmo e esta energia é o que nós precisamos para vencer estas eleições legislativas. Não se vencem eleições sem que as pessoas nos olhem nos olhos e digam: vão ganhar. E o que eu mais tenho sentido nesta campanha, desde o seu início, é o vosso olhar a dizer-nos: desta vez vamos ganhar. E o tamanho desta sala é a prova de que vamos ganhar. Obrigado por terem vindo, obrigado pelo apoio e pelo vosso entusiasmo. E agradecendo-vos, queria agradecer também à Distrital de Aveiro e ao trabalho que tem sido feito neste distrito. Agradecer às concelhias, aos vários grupos que têm construído, no fundo, o distrito dia a dia, porque, como vocês sabem bem, não há política sem pessoas. E não há política sem pessoas que localmente estão ao lado das outras pessoas. E vocês têm feito esse trabalho de estar ao lado das outras pessoas. Obrigado por isso. Agradecer aos nossos deputados por Aveiro, aos nossos deputados eleitos, pelo trabalho que fizeram e que eu pude acompanhar. Não só o trabalho na Assembleia da República, mas era importante que vocês soubessem que quem foi eleito em Aveiro trabalhou diariamente por Aveiro. Trabalhou diariamente por Aveiro em prol de todos e, quando vinha para Aveiro, estava junto de quem era preciso ouvir para levar essas preocupações ao Parlamento. Por isso, vocês não escolheram apenas votar no Chega para escolher um primeiro-ministro. E desta vez não o vão fazer novamente. Escolheram um conjunto de homens e mulheres que, das empresas às portagens, aos salários, às pensões, à corrupção, lutaram ao vosso lado e por vocês. A esse grupo parlamentar de Aveiro eu também queria deixar hoje uma palavra de agradecimento pelo trabalho que foi feito. E ao nosso cabeça de lista, o nosso vice-presidente, Pedro Frazão, que agora todos já conheciam e agora conhecem pela energia contagiante que tem. E eu acho que Aveiro também precisava de juntar ao trabalho verificado, ao legado já feito, desta energia de vitória. Este é um distrito muito, muito importante para as contas nacionais no dia 18. E nós precisamos de sair de Aveiro com um resultado sólido e seguro. Eu estou convencido que o Pedro Frazão, como cabeça de lista, nos vai levar a esse resultado sólido e seguro aqui no distrito de Aveiro. E deixem-me começar por tocar hoje num assunto que me parece que talvez não seja do interesse de todos, mas é do interesse do país. Porque um político é também o resultado das suas experiências. E eu tenho ficado de coração partido enquanto ando por este país e encontro, sobretudo, idosos que me dizem que têm pensões miseráveis. Eu sei, a maior parte aqui provavelmente não serão pensionistas, e nós às vezes tendemos a olhar para este assunto com alguma distância. Não há nada mais errado do que isso. É nos idosos onde a pobreza se concentra mais. E nós não temos um país, se tivermos um conjunto de pessoas, milhares, milhões, que trabalharam a vida toda, que deram o seu melhor por este país e agora sentem que todos lhes passam à frente em tudo. Sentem que imigrantes lhes passam à frente na saúde, sentem que algumas minorias lhes passam à frente nas casas. Tenho encontrado idosos que me dizem que foram despejados, que ganham 250 euros por mês, alguns deles ex-combatentes, que se encontram e dizem: sabe quanto é que o Estado me dá por mês? 50 euros. Há alguém que, para lá de toda a vida de trabalho, defendeu o nosso país e perdeu os melhores anos da sua juventude a defender o nosso país.
Isto está tudo errado. E está errado desde o início. Quando começamos a dar prioridade a quem vem de fora, quando começamos a não reconhecer o trabalho que foi feito e deixamos na miséria milhões de pessoas, enquanto o sistema público e político se assambarca a milhões de euros, a centenas de milhões de euros todos os anos, isto não é populismo. É dizer o que tem que ser dito. Eu prefiro ter menos Estado e menos despesa política e ter melhores pensões em Portugal. Por isso, Chega apresentou um programa com um cenário económico realista e sólido. Trabalhámos e apresentámos ao país uma proposta de quem quer vencer eleições. Porque quando se quer vencer eleições tem que se dizer ao país: este é o Estado em que PS e PSD nos deixaram. E desenganem-se aqueles que acham que num dia isto vai ser resolvido. Ou em 2. Ou que temos uma economia que em 2 dias poderá resolver salários, pensões, habitação e saúde. Não temos. Não temos porque PS e PSD não nos deixaram. Mas é com isto que temos que lidar. E um candidato a primeiro-ministro não lida com um país imaginário. Lida com o país que tem. E tem que dizer como é que vai fazer com o país que tem. Nós quisemos arriscar uma proposta ousada. Não escondemos, não a pusemos de lado, ela é mesmo para levar a sério. Eu hoje vi o Luís Montenegro a andar em alguns locais do país, com a AD a tentar protegê-lo do encontro com as pessoas, mas alguns reformados conseguiram aproximar-se. E disseram-lhe: ouça lá, mas que aumento é que você deu aos reformados se eu sinto a minha pensão cada vez mais baixa? E ele disse: bom, fizemos aqui algumas coisas no IRS, depois andou mais um pouco e encontrou outra pessoa que lhe disse que vivia miseravelmente enquanto reformado. É bom que o Primeiro-Ministro ande pelo país para ver que não é só o Chega que diz isto. É o país real que, no meio das bandeiras da AD, diz que temos pensões miseráveis. Meus caros, o Chega quer mesmo, e vai fazer. E eu quero mesmo e vou fazer. A garantia de que em Portugal não haverá uma pensão abaixo do salário mínimo em todo o território nacional. Não haverá nenhuma pensão abaixo do salário mínimo em Portugal. Nenhuma. Chega, 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 chega. E vamos mesmo levá-lo a cabo sério. Porque o país já está farto de promessas. Eu acho graça ao slogan do Primeiro-Ministro: deixem o Luís trabalhar. Acho graça porque ele teve 1 ano para trabalhar. 1 ano para trabalhar e não fez quase nada. O António Costa teve 8 anos para trabalhar e não fez quase nada. O José Sócrates teve 6 anos e não fez quase nada. E por aí adiante podíamos prosseguir. Nós precisamos de 4 anos. E em 4 anos transformaremos o país que vocês vivem. Teremos um país para todos e um país com futuro. Teremos um país com futuro. Vejam isto. Eu sei que às vezes insistir pode parecer um pouco estratégia política, mas acham normal haver ex-combatentes com 50 euros? Pessoas hoje de 74, 75, 76 anos, ou 80, ou 82, ou 83, que não conseguem pagar a habitação em questão, mas veem chegar de fora quase 1.700.000 pessoas, muitos deles com via verde para ter casa, para ter infraestruturas, para ter saúde, como vimos no caso das gêmeas. Porque quer dizer, temos 4 milhões para dar os medicamentos mais caros do mundo a quem vem de fora, mas não temos centenas de milhares em cada município para ajudar os nossos reformados a ter casa. Isto faz algum sentido? Não faz nenhum sentido. Também não queria fugir àquilo que foi um pouco também o tema do dia. Eu já me apercebi que o ano passado diziam que nós só fazíamos comícios e, portanto, era tudo fechado para nos
protegermos. Este ano fazemos rua e a rua, obviamente, permite que os outros se organizem para nos irem confrontar. E ainda bem, porque os ciganos têm apostado nisso, em organizarem-se para ir para as nossas arruadas, para os nossos movimentos, para me insultarem os candidatos. E isto não tem acontecido só onde eu ando, tem acontecido por todo o país. Nós temos tido violência e ataques por parte da comunidade cigana em todo o país. Está reportado, nós temos isso connosco e está a acontecer um pouco por todo o lado. E eu acho que um partido que quer vencer eleições e um candidato a primeiro-ministro que quer ser responsável tem que ter duas características. Mas as duas têm que ser em simultâneo e não para se anularem. Tem que ser humanista e ter a certeza que quando governar, vai ter que governar no país em que está. E vai ter que saber que há pessoas de todas as etnias, de todas as nacionalidades em Portugal, e nós temos que saber isso. E nós sabemos isso. Mas um candidato a primeiro-ministro também tem que dizer, olhos nos olhos, que em Portugal, sejam ciganos ou não ciganos, todos terão que cumprir a lei. E o sentimento de que alguns podem estar acima da lei, eu garanto-vos, vai acabar neste país. Vai acabar neste país. Vai acabar neste país. Vai acabar. Por isso, escusam de andar atrás de nós pelo país todo, a chamar nomes ou a atacar-nos, porque quem me conhecer sabe que quando sou atacado é quando fico ainda com mais força para fazer a mudança que é preciso fazer neste país. E deixem-me também dizer-vos o óbvio, que nós estamos outra vez em eleições é por culpa deste governo e deste primeiro-ministro. Porque Luís Montenegro quis sempre duas coisas. Quis sempre governar como o PS governava e por isso no orçamento foi para os braços do Partido Socialista, novamente. Mas quando chegou o momento de dar explicações, preferiu atirar o país para o caos do que sujeitar-se a dar explicações. E depois fica muito ofendido de ver a cara dele com cartazes de corrupção ou associados ao José Sócrates pelo país todo. Eu acho que nós, enquanto militantes do Chega, apoiantes do Chega, pessoas que suportam uma mudança para Portugal, temos que ser muito firmes nisto. O PS e o PSD são partidos históricos da nossa democracia. Muitos dos que aqui estão foram militantes desses partidos. Eu também fui. Temos uma herança de partidos em Portugal que no pós-25 de Abril construíram o nosso regime. Mas temos que dizer o óbvio. Estes dois partidos transformaram-nos a todos e ao país num ninho de corrupção, de conluio e de compadrios. Transformaram-nos num ninho de corrupção. Transformaram-nos num ninho de corrupção. Dos níveis mais baixos das estruturas autárquicas até aos lugares mais altos do Estado, PS e PSD deixaram que o Estado se invadisse e se envenenasse de corrupção. E por isso não pode haver meias palavras. Os portugueses estão fartos de políticos que dizem meias coisas, que dizem mais ou menos, que dizem eu vou fazer mas, eu vou conseguir mas, eu vou tentar mas. Meus caros, aqui prometido, aqui cumprido, depois de vencermos as eleições. Não é no dia 2, nem no dia 3, nem no dia 5, nem no dia 10. No primeiro dia a seguir à tomada de posse da nova Assembleia da República. Depois do Chega a vencer as eleições, no primeiro dia, nós vamos apresentar o maior pacote anticorrupção da história de Portugal. O maior pacote anticorrupção da história de Portugal. E fica prometido aqui, para que não digam que vai ser no dia 5, no dia 10, é no dia 1. No dia 1, quando este grupo parlamentar tomar posse, é apresentado na Assembleia da República um pacote para governar contra a corrupção. E há uma coisa que nós não podemos deixar para trás. As coisas vão ter que mudar. E acreditem nisto, não há luta contra a corrupção a sério se deixarmos tudo igual.
aquela conversa, há mais meios aqui, mais uma agência para aqui, mais um... Eles criam agências, depois não lhes dão meios, não lhes dão pessoas, mas fica o nome. António Costa criou, vejam a ironia, o mecanismo anticorrupção. O José Sócrates disse que avançou, imaginem, na legislação contra a corrupção. Nós não podemos ter complacências nesta matéria. Nós temos que avançar com duas coisas de forma muito urgente. E eu quero-vos dizer já quais são e ao país, para que o país saiba e ninguém vote ao engano. Nós vamos acabar com uma série de recursos inúteis na nossa justiça. Porque as pessoas recorrem, sobretudo os que podem, recorrem anos e anos e anos de coisas absurdas e ficam para ser julgados 10 ou 15 anos depois, quando na verdade já nada interessa e já o dinheiro desapareceu. E porque, para evitar que o dinheiro desapareça, nós só podemos fazer uma coisa. É que nos casos de corrupção, de crimes económicos e de branqueamento de capitais, nós não podemos estar 10 ou 15 anos à espera da pessoa ser julgada para lhe ir ao património. Temos que o confiscar rápida e eficazmente no nosso país. E eu dou-vos a garantia de que o vamos fazer. E quero dar ao país essa garantia. Para garantirmos que não andamos de 3 em 3 anos com suspeitas de corrupção sobre os ministros, sobre os primeiros-ministros ou sobre presidentes. Para garantir que temos um país decente, que possa olhar os outros cara a cara e que na Europa possa erguer a cabeça e dizer: eu sou português com orgulho, tenho orgulho disso. E não termos a vergonha dos governantes que temos a toda a hora. Esse sentimento de sou português com orgulho que eu gostava de ver em todos. Mas eu percebo que muitas vezes isso não existe por culpa dos nossos governantes e do país que criamos. As mensagens que mais me doem são as que recebo de jovens do país todo, que me dizem: Dr. André, eu acredito em si, nos Chega, mas eu já não tenho futuro neste país e vou para a Alemanha ou para os Estados Unidos. São as que mais me partem o coração. Com todo o respeito das que eu recebo vossas também. São mesmo. Sabem porquê? Porque é o nosso futuro que está ali. Quando um jovem de 18, 19, de 20 ou 21 anos nos diz que já não tem futuro aqui, que já não acredita, nós falhamos. Nós falhamos. Não sou eu só que falhei, todos nós falhamos. Vocês como pais, eu como político, alguns como avós, como irmãos, como primos, como sobrinhos, falhamos. Porque não lhes dissemos que o país tinha futuro. Ora bem, nós estamos aqui porque acreditamos que o país tem futuro. Senão vocês não estavam aqui para me ouvir uma noite toda a perdê-la. Não, vocês estão aqui porque acreditam e querem dar esse futuro diferente às pessoas. Mas nós não teremos esse país diferente se não começarmos a cortar a sério e a direito naquilo que foi errado em Portugal nos últimos anos. E eu sei que às vezes é mais fácil deixar tudo como está. Havia alguém que dizia: às vezes é preciso mudar qualquer coisa para que tudo fique igual. Dar a ideia que estamos a mudar para ficar igual. Nós não podemos. Os nossos eleitores dão-nos 19%, 20%, 21%, 22%. Eu acho que vamos ganhar no dia 18 de maio. Eu acho que vamos ganhar no dia 18 de maio. Chega, 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 chega. Eu acho que vamos ganhar no dia 18. Mas ouçam, nós temos que fazer mesmo. Não nos vão dar uma segunda oportunidade. Nós vamos ter que cumprir com tudo aquilo que prometemos aos portugueses. E por isso, um país para jovens e para o futuro é a maior garantia que lhes deixamos de que Portugal terá futuro. Deixem-me terminar só a dizer isto. Ninguém sabe o que vai acontecer no dia 18 de maio. Ninguém sabe o futuro. Bom, nós em Portugal só sabemos uma coisa. Em Portugal só sabemos que eu perco os debates todos. Isso é certo. Isso é certo. Mas isso mesmo antes de começar. E então não sei se viram ontem, a Rádio Renascença publicou uma sondagem, que depois arrependeram-se, devem-se ter arrependido depois. Mas, em vez de ser a sondagem dos comentadores, era a perguntar às pessoas assim: quem é que acha que venceu o debate das rádios? O que é que eles foram fazer? E as pessoas foram votar lá, livremente, disseram quem venceu, e nós ganhámos com mais de 50%.
Claro que isso desapareceu logo, senão seria uma grande notícia. Se tivesse sido o Luís Montenegro a vencer, era a AD vence com estrondo o debate das rádios. Ou Pedro Nuno Santos recupera e vence o debate das rádios. Como foi o Chega, tira-se. E o que eu vos quero dizer é, nada é certo no dia 18, mas nós andamos na rua e sentimos o que as pessoas pensam. Eu estou certo que esta energia que eu estou a sentir não sou só eu que a sinto, e vocês sentem-na também. Estou certo que vocês sentem que há na rua. Estou certo. Agora é que mais nenhum órgão de comunicação vai publicar nenhuma sondagem online, nunca mais. Mas eu estou certo que esta energia que eu sinto, vocês também a sentem. E também sentem na rua as pessoas que nos dizem, agora vou votar no Chega. Esta é que é, esta temos que ganhar. E, meus caros, não deixem ninguém votar por vocês. Não deixem, nem se deixem, ficar em casa a achar ou que está ganho ou que está perdido. Até nos podem dar 60%. Nós temos que ir votar no dia 18. E vocês não podem deixar ninguém em casa. Porque não vale depois dizermos que perdemos por 20 mil votos. Ou 30 mil. Ou perdemos por 100 mil. Ou por 150 mil. Se for é porque falhámos na mobilização que devíamos ter feito. Temos uma oportunidade histórica à nossa frente. Se falharmos ou se ganharmos, não vai depender de mais ninguém, senão de nós próprios. E o que eu vos quero pedir, o que eu vos quero exortar, é acreditem, não desistam, vão votar e levem todos a votar. E nós vamos vencer no dia 18 de maio. Viva Aveiro, viva o Chega, viva Portugal!